A paz do Senhor, vamos então dar prosseguimento à nossa primeira aula da disciplina Os Patriarcas e o Nascimento da Nação de Israel. Ok? Bem, prosseguindo onde nós havíamos parado, nós estávamos falando que Deus havia chamado Abraão para ir para um lugar que ele não sabia, para começar a partir dele uma grande obra. Essa chamada está registrada em Gênesis capítulo 12, versículo 1, e diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua parentela e a casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz ainda que partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele, como lhe ordenara. Ou, desculpe. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Deus não ordenou levar Ló, não. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Grave bem aí, ele tinha 75 anos quando Deus lhe fez a promessa. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Bom, a partir desse versículo que nós acabamos de ler, a partir do versículo 5, a partir do versículo 6, vamos ver que ele foi para Siquém, lá teve fome, né, na terra. No versículo 10 vai dizer, capítulo 12, que eles foram para o Egito, né, e, a sua sina continua. Né? Bom, mas vamos lá. Então, a promessa que Deus fez para Abraão. A promessa foi que era para ele deixar a parentela, como está aí registrado aqui no texto aqui do nosso mapa, né? Deixar a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai, para a terra que o Senhor lhe mostraria. Então, ele não sabia para onde ia, ele não tinha GPS, não tinha mapa. Eu não sei, sinceramente, com toda humildade, eu não sei de que maneira que Deus o guiou, né? Não sabemos se Deus falou, vai por aqui, ou botou um anjo, a Bíblia não diz, né? Mas ele saiu e foi. Pegou um caminho e começou a andar. E como Deus não falou nada, é porque ele estava no caminho certo, né? Mas enfim, ele sai da terra. Quando chega em Canaã, houve fome na terra e Abraão foi para o Egito, né? E, a outra fase, Abraão, ele depois que ele chega ao Egito, ele vai do Egito ao tal de Negueve, né? Abraão subiu ao Egito com a esposa Ló e tudo que tinha ao Negueve. Uma coisa que a gente aprende aqui é que quando Deus manda a gente sair sozinho, a gente tem que sair sozinho, né? Ele não tinha nada que ter levado Ló. O Flávio Joséfo, que é um historiador, escreveu a história dos Hebreus, ele diz lá, veja, não é a Bíblia que diz, é o Flávio Joséfo, tá? Um historiador. Ele diz que o Ló era irmão de Sara, ok? Ele diz lá que ele era irmão de Sara. Então, Ló era sobrinho e Abraão, quando ele disse que ela era mais à frente, quando Abimeleque vai querer tomar a Sara dele, a esposa, ele disse que ela era irmã dele, e na realidade ela era meia-irmã, porque ela era sobrinha dele, né? Se for nessa ótica do Flávio José. Essa é só uma curiosidade, né? Cabe mais pesquisa a respeito disso, mas vai uma curiosidade, né? Flávio José então disse que provavelmente é o Ló era irmão de Sara, sobrinho de Abraão. Né? Então, o nosso querido Abraão se casou com a sua sobrinha. Sara era sobrinha de Abraão, segundo o
Flávio Josefo. Bom, então ele vai com Abraão, leva Ló, né? Fixou residência até o juízo divino lá na região lá de Sodoma, né? E essa cidade de Sodoma e Gomorra ficava a leste da terra do sul do Negueb, onde eles tinham ido depois que saíram do Egito, local onde Abraão escolheu para viver e se instalar. Uma passagem muito interessante ali quando a Bíblia diz, no capítulo 13, que os pastores de Abraão começaram a entrar em atrito com os pastores de Ló. A partir do capítulo 13, né? Versículo 10, até antes um pouquinho, né? Capítulo 13, depois se você quiser acompanhar, né? Diz no capítulo 13, saiu, pois, Abraão do Egito para o Negueb, e ali ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. E era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas no Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda. Aí está vendo a questão da tenda, né? Entre Betel e Ai. Até o lugar do altar, olha aí, que outrora tinha feito ali. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tenda. Interessante que você vê Abraão levantando tenda, Abraão levantando altar, Abraão falando com Deus, Deus falando com Abraão, mas você não vê Ló falando com Deus, você não vê Ló cavando poço, você não vê Ló fazendo altar, eu não vejo Ló orando, eu não vejo Deus falando com Ló. E é interessante que a partir aqui do versículo, no capítulo 13, versículo 7, que diz: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. E disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. É daí, parente chegado. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ai, ai, ai. Levantou Ló, versículo 10, os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Aí Abraão continuou armando as suas tendas. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O que nós queremos dizer aqui é o seguinte: é interessante essa passagem aqui, porque deixa eu até aparecer aqui. É interessante essa passagem porque, olha só, chegou o momento de escolha, né? Os pastores do Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Estavam brigando por causa de quê? Bom, Abraão era um homem rico, tinha bens. Ló provavelmente pode não ter sido tão rico assim como Abraão, mas ele também tinha bens. Tinha pastores, tinha muitas ovelhas, né? Dizem que aproximadamente um pastor consegue cuidar de 50 a 100 ovelhas, um pastor. Se ele tinha pastores, então muitas ovelhas, né? Bom, eram dois grupos de pastores que começaram a entrar em atrito. E que atrito, tipo de atrito é esse? É atrito de propósitos, né? Porque o Abraão ele tinha um propósito nessa caminhada, que era ir para um lugar onde Deus o abençoaria. E o Ló, ele não deveria estar nessa jornada com Abraão. E o propósito de Ló era outro. Tanto é que chegou um momento desse conflito, o Abraão era um homem de bem, um homem de paz, e ele falou assim, olha, não é bom que a gente viva assim. Vocês escolham aí. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Quando fala direita e esquerda, né? Leste e oeste.
E a Bíblia diz lá no versículo 10, então, que o Ló ele levantou os olhos e viu as campinas verdejantes do jardim que estava próximo da cidade de Sodoma. Veja só, ele foi atraído pelas coisas de Sodoma. Diz aqui, né, versículo 13: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, o Ló escolheu ir habitar lugar de gente pecadora. E a Bíblia vai dizer depois que ele era um tipo de um juiz que ficava na porta da cidade lá decidindo as questões da cidade. Virou um patriarca ali de Sodoma e de Gomorra. E o Abraão continuou a jornada dele. Quando chega no capítulo 15, eu não sei, né? Eu não sei o que é que foi que passou na cabeça de Abraão, o que ele estava sentindo, né? Aí, quem sabe Abraão não estava sentado na tenda lá, falando, poxa vida, tanta coisa já aconteceu comigo, meu sobrinho lá, quem sabe está numa boa lá em Sodoma, eu não sei, eu aqui andando nesse deserto. Ele levantou os olhos e viu a campina verdejante, foi para um lugar bom, eu escolhi andar no deserto. Ele escolheu mesmo ir para o deserto. Eu não sei o que ele estava fazendo, né? Aí, no capítulo 15, irmãos, uma coisa bem interessante. A partir do versículo 17, diz assim: sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e um fogareiro fumejante e uma roda de fogo que passou entre aqueles pedaços, que Deus mandou ele fazer um altar, né? E naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaim, os Amorreus, os Gigazeus, os Jebuseus. Então, irmão, a gente vê que o Abraão estava na tenda e Deus o chama e fala para ele assim: ô Abraão, sai da tenda. Tem até um hino aí. Levanta, sai da sua tenda. E o Senhor fala para ele assim: olha, Abraão, levanta seus olhos, o que você vê? Eu vejo as estrelas. Você consegue contar as estrelas? Não, não consigo. Assim será a sua descendência. Olha para o chão. O que você está vendo? Eu estou vendo a areia. Você consegue contar os grãos de areia? Não. Assim será a sua descendência. Então, um paralelo interessante é que o nosso querido amigo Ló, ele levantou os olhos e viu Sodoma. Abraão levantou os olhos, viu as promessas dele, que Deus feito para ele, né? Isso aqui é uma passagem muito bonita, né? E vou deixar de passar para vocês aí. Ok? Bom, prosseguindo então, nossa jornada com o nosso amigo Abraão. Pode falar mais dele aqui. Nós já falamos aqui do crescente fértil, né? É uma região bem conhecida biblicamente. O nosso querido amigo Abraão, ele vai ser frequentemente lembrado aí tanto na história do Velho Testamento, né, como também no Novo Testamento. Então, como diz aqui na nossa apostila, frequentemente encontra-se no registro veterotestamentário que Abraão era homem de considerável prestígio social, além de possuir muitas riquezas. Longe de ser nômade, ele sempre demonstrou ter atividade mercantis, né? E suas possessões são sumariadas em Gênesis 12:5. Levou Abraão consigo todos os bens que havia adquirido e as pessoas que acrescentaram em Arã. Deus lhe acrescentou em Arã, né? Numerosos rebanhos de gado, de ovino, prata, ouro e muitos servos indicam que Abraão era um homem de posses. Sabe que na época de Abraão, na época dos patriarcas, né? Os patriarcas eram aquelas pessoas que eles faziam uma maneira fácil de você gravar o que são os patriarcas, é que os patriarcas eram aqueles que poderiam sacrificar pelos seus filhos ou por alguém. Você vai ver o Caim, né, sacrificando o Abel, né, embora o Caim tenha feito um sacrifício animal, né,
ofereceu lá uma maneira de fazer fazer uma oferta, uma oferenda, né? Só quem podia fazer isso na época de Moisés era o sacerdote, né? O sumo sacerdote, o sacerdote. Mas você veja que os patriarcas então faziam. Então ele recebeu de quem? Adão provavelmente já fazia assim. Ló, que é o personagem mais antigo da Bíblia, né? Depois de Adão e, claro, da sua família, também sacrificava para os seus filhos todos os dias. A Bíblia mesmo diz no livro de Jó. Você vai ver então o, o Jetro, que sacrificava, né? Ele era um sacerdote de Arã. A gente vai ver o Abraão mesmo sacrificando, quando aparece um outro personagem lá, o Melquisedeque, que é de uma outra linhagem, né? Eu acredito que é a da linhagem, dito não, né? A Bíblia diz que ele é de uma linhagem eterna sacerdotal, da qual Cristo faz parte, né? Como os Hebreus. É um sacerdote que não tem princípio de dias e nem fim. Então, todo patriarca podia sacrificar, oferecer sacrifícios. Okay? Então, falamos aqui do crescente fértil, né, que é exatamente essa faixa. Nós temos aqui vou mostrar para vocês aqui, mapa. Tem o crescente fértil mais especificamente. Aqui está o crescente fértil. Então, essa meia-lua que vocês estão vendo aqui é chamada de crescente fértil. Por que crescente fértil? Porque é uma região próxima aos rios, é uma região bem irrigada, é uma região que está bem, se poderia plantar, onde se poderia desenvolver cidades, nações, né? Você veja que pega desde aqui do Golfo Pérsico, né? E vem até o Egito, é muito vasta, né? Você vai ver que, por acaso, todas as nações mais importantes estão exatamente nesse crescente fértil, as nações mais importantes da época, né? O Oriente, né? O Oriente aqui. Bom, relativo à cronologia, quanto ao tempo dos patriarcas hebreus, continua ainda em debate, né? Ninguém sabe totalmente assim com a plenitude, tempo certo, né? Quando foi, quando começou, terminou, data exata, né? O patriarcado. Todavia, dentro desse período geral, a data para o tempo de Abraão varia entre 1600 a 1500 antes de Cristo, tá? 600 a 1500 antes de Cristo, baseado em certas notas cronológicas as quais são dadas pelas escrituras. Então, o Abraão ele viveu aproximadamente 1600. Eu já ouvi falar de 2000, tá? 2000 antes de Cristo, mas é 2600, 1600, vamos ficar aqui está na apostila. Então, um número bem considerável, né? Bom, é bom que vocês entendam também que do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, tem muito mais tempo registrado ali, do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 11, tempo de existência do mundo e do homem, do que do capítulo 12 ao 50, né? Ou até, vamos dizer assim, até hoje. Que a gente não sabe, do versículo 1 ao versículo 2 de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, o primeiro versículo, e a terra era sem forma e vazia, nós não temos noção de quanto tempo se passou aí do versículo 1 para o versículo 2. Então, o período, né, parte cronológica e histórica do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 11 é muito maior do que Gênesis 12 até os dias de hoje, podemos dizer. Tá? Temos noção de quanto tempo passou ali. Alguns dizem que foram 3.000 anos, 4.000. Outros dizem que foram Cristo até você no de Cristo até o princípio, quando Deus cria Adão, daria mais ou menos 4.000 anos, né? Mas nós não sabemos, não temos como afirmar com certeza. Vamos ficar com essa data aqui de 1600 e 1500 a.C., a história do nosso querido Abraão. E a seguir, então tem algumas divisões aqui didáticas, né?
da relação aqui do nosso querido Abraão. Então, Abraão, ele não tinha, ele era casado com a Sara, você sabe muito bem. Só que o Abraão, a esposa dele, não podia ter filhos, né? Interessante que os patriarcas, você vê, Deus chamou o Abraão, a esposa era estéril, não podia ter filhos. O filho de Abraão também casou com Rebeca, que também não podia ter filhos. Que coisa. E depois o Isaac, o filho de Abraão, teve dois filhos, Esaú e Jacó, né? E o Jacó também casou-se com duas, né? Uma não podia ter filhos, que é a Raquel. Interessante isso. E como é que Deus complica as coisas, né? Ele não chamou para dar, em princípio, uma grande nação. Por que que Deus, então, escolhe exatamente homens cujas esposas são estéreis para mostrar o poder que Deus tem, né? Bom, nós sabemos bem da história, né? O Abraão não podia, a esposa de Abraão não podia ter filhos, porque já era de idade, né? Mas o Senhor fez uma promessa que da velhice dele daria um filho para ele. Mas houve ali uma discordância, a esposa não acreditou, né, tal. E Abraão, então, ela dá uma escrava para Abraão, para que ele pudesse suscitar filhos, o que era absolutamente normal nas leis de Nuzu, né, que era uma lei que vigorava lá na Babilônia, na Mesopotâmia, aquela região de onde Abraão saiu. E quando uma pessoa não podia ter filhos, né, podia ficar com uma escrava ou uma outra mulher, e aquele filho que nascesse, né, aqui até escrito na apostila aqui na página 24 de vocês podem ver aí, o Gênesis e a sociologia, né? Diz aí os planos de Abraão para que Eliezer fosse herdeiro de suas possessões. Peraí, vamos. Do ponto de vista das instituições sociais, a narrativa de Gênesis sobre Abraão forma fascinante estudo, porque pela lei de Nuzu, um empregado de confiança poderia assumir as riquezas do seu patrão se ele não pudesse ter filhos, né? E a Bíblia fala que Abraão tinha um empregado que era muito importante para ele, que tinha muita estima, que é o Eliezer, o mancebo Eliezer. Então ele era um tipo de um filho, né? É que Deus, desculpe, o Abraão determina que ele vá na parentela dele para buscar uma noiva depois para o seu filho, né? Bom, então os planos de Abraão para que Eliezer fosse herdeiro de suas possessões, porquanto não tinha filhos, refletem as leis de Nuzu, que determinavam que um casal sem filhos pudesse adotar como filho um servo fiel, a qual teria plenos direitos legais e seria recompensado com a herança em troca do cuidado constante de um sepultamento condigno quando da morte do casal dos seus senhores. Então, esse costume marital, né, é proveniente da lei de Nuzu, bem como também no Código de Hammurabi, que foi um conjunto de leis que surgiu antes, aproximadamente 500 anos antes da lei de Moisés. Tá? Tivemos a oportunidade de ver esse Código de Hammurabi lá no Museu do Louvre, Paris. Estabeleciam que a esposa de um homem que não lhe desse filho, então o filho de uma criada poderia ser reconhecido como herdeiro legal. Agora tem um detalhe nessa lei aí, né? No caso do relacionamento de Agar com Abraão, né? Sara, tipifica os costumes que prevaleciam na Mesopotâmia. Veja que Abraão ele fez valer, ou a Sara, um costume que já existia na lei de Nuzu. E a preocupação do Abraão pelo bem-estar de Agar também pode ser explicado pelo fato de que, pela lei mesopotâmica, essa lei de Nuzu, né, uma criada que desse o filho, como foi o caso de Agar, e a um homem, né, caso o seu senhor, ela não poderia ser vendida como escrava. Por isso que ele tomou cuidado para mandar ela, mandou com água, com comida, pelo menos um pouquinho, né? Mas se não fosse o Senhor cuidando dela, né, do menino, ela não teria resistido. Bom, o Senhor faz 6 promessas para Abraão, né? Ele seria, a semente dele seria bendita e através da sua semente todas as nações da terra seriam benditas. Então não é só Israel. Então nós podemos entender aqui, por fé, que a igreja ela já existia no coração de Deus
bem antes da lei, né? Ainda não havia sido estabelecida. Israel não havia sido estabelecido ainda. Já tinha uma promessa de levantar uma nação, com certeza, através de Abraão. Mas quando o Senhor diz que em ti serão benditas todas as nações da terra, capítulo que nós lemos, capítulo 12, né? Capítulo, capítulo 12, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. 12:3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então já estava contemplando nessa bênção de Abraão, meus irmãos. Nossa igreja aqui, né, de Itajaí, Brasil, a China, a África, todos os povos, aqueles mais discriminados que são, que quer que sejam, né, nesse mundo, todos esses povos já estavam contemplados pelo Senhor para serem salvos, né? Tanto é que quando Jesus se manifesta, você veja como que a palavra de Deus tem que ser cumprida. Você vê isso claramente lá no Evangelho de Marcos, no início, quando o Senhor Jesus deu ordem para os discípulos pregarem, ele disse: vocês não vão pelos caminhos do samaritano, nem pelo caminho dos gentios, mas vocês vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então você veja que o evangelho, em princípio, era para ser pregado para o judeu, não era para mim. Você lembra daquela mulher cananeia? A filha dela estava lá miseravelmente endemoniada. Ela fala: Senhor, minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus fala: minha filha, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela, com toda contrição, com toda humildade, quebrantamento, ela disse: mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Isso aí quebrou o coração de Jesus. Jesus não fosse curar, né? Com certeza aquela menina já estava curada desde a eternidade. Mas o Senhor Jesus teve que vir cumprir toda a palavra de Deus. E João 1,12 vai dizer: veio para os que eram seus. Mas os seus, quem eram os seus? Os judeus. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós somos bem-aventurados, porque nós não éramos dignos. E agora nós estamos aqui por graça, né? Favor imerecido. Não por alguma coisa boa que tivéssemos feitos para receber essa salvação, mas é por graça, é por amor, é um amor inexplicável. Eu e você merecíamos o juízo, mas por misericórdia, misericórdia é aquilo que eu merecia receber e Deus não me dá. Mas Ele me dá a graça, que é aquilo que eu não merecia, não mereço, e Deus me deu. Nós estamos aqui por graça, somos salvos em Cristo Jesus. É uma grande responsabilidade, né? Os escritos neotestamentários confirmam essa declaração, né? Diz que Abraão foi engrandecido, não somente como pai dos israelitas, mas também como o exemplo, né, de fé para todos os cristãos. Está lá a Epístola aos Romanos, né, aos Gálatas, aos Hebreus e Tiago, principalmente Gálatas, né? O apóstolo Paulo faz uma correlação entre o filho da escrava e o filho da livre, sobre a, a, a promessa, né? E a lei e a promessa, né? Fala a escrava e a livre. A escrava fala da Agar, né? Que foi mãe, desculpe, foi mãe do Ismael, né? Que representa exatamente o fruto da escravidão, né? E Agar, a Sara, que teve o Isaac, que é o filho da promessa, ela representa a livre. Ismael representa a lei e Isaac representa a graça. Por que Abraão teve que mandar Agar embora? Porque Agar, depois que se tornou mãe, e o menino Ismael já devia ter uns 15 para 16 anos, entre 14 e 16 anos, porque ele já era um adolescente, nasce o filho da promessa. Né? A Sara, com 99 anos, 100 anos, ela tem filho. Demorou 25 anos para Deus cumprir a promessa. Mas a promessa foi cumprida.
Deus manda lá os anjos visitarem Abraão. O Senhor diz que ela vai ficar grávida. Ela dá uma risada. O anjo falou assim: por que você está rindo? Eu não estou rindo. Ela disse: não, está sim. E o nome do menino vai ser Sorriso. Isaac significa sorriso, aquele que ri, né? Ou aquela que ri. E chegou o momento que ela deu à luz, né? O menino já estava com 14 a 15 anos, 16 por aí, Ismael. Ela começou a se achar também uma patroa dentro da casa, começou a entrar em conflito com a Sara. O, o Isaac nasce. E o que acontece? Está ali Gálatas sendo cumprido, né? A escrava com Ismael, seu fruto, na pessoa de Agar, e a livre com seu fruto na pessoa de Sara, a promessa, né? Então Ismael representava a lei, Isaac representava a graça. Então a graça e a lei, ou a lei e a graça, né, Ismael, Isaac, não podiam conviver juntas. Por isso que Abraão teve que mandar embora a escrava, para prevalecer a livre. E não foi assim que o Senhor Jesus fez? Primeiro veio a lei, pessoa de Moisés, pacto sinaítico, né, no Monte Sinai. E depois veio a nova aliança. O que Jesus disse quando estava celebrando a ceia? Este cálice é o Novo Testamento, meu sangue. Ou partindo do pão, né? Partido, tendo dado graças, partiu o pão e disse: Este é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória. Pega o cálice. Este cálice é o Novo Testamento, meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória. Nós vivemos agora numa nova aliança, um novo testamento. E o testamento novo, ele só tem validade, segundo Gálatas, depois da morte do testador. E quem foi o testador? Jesus. Né? Então vamos lá. Nós temos aqui o Abraão, né? Que do seu lombo sai Ismael e Isaque. Tá vendo aqui? Paulo do lombo, estou usando aqui uma metáfora veterotestamentária, né? Saiu da sua semente. Vai uma curiosidade interessante. Quando Abraão pede para o menino lá, o mancebo Eliezer, ir buscar uma noiva para o Isaac já tinha 40 anos, né? E era solteirão, tá vendo? Aí o pessoal que está encalhado aí fica tranquilo, que a senha vai cantar, hein? O Isaac tinha 40 anos quando o mancebo Eliezer vai lá buscar uma noiva para ele. Quando ele vai, antes de ir, melhor dizendo, o Abraão manda ele prometer, ele fazer um juramento. Lembra que ele manda fazer um juramento? Ele fala assim: coloca aqui a sua mão debaixo da minha coxa. Só que esse negócio de debaixo da coxa ele não tem sentido para nós, né? Ou ele colocar a mão debaixo da coxa, né? Olha cá, no capítulo 24 de Gênesis, Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo lhe havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governa tudo o que possui. Ele diz aqui, ó, no versículo 2 do capítulo 24 de Gênesis: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. Então veja só, ele fez o menino jurar que ia buscar uma esposa para ele lá daquele lugar de onde ele tinha saído. Ele está em Canaã, agora ele tinha que ir lá em Harã, se lembra? Ele mandou colocar a mão debaixo da coxa. E esse colocar debaixo da coxa aí, esse é uma maneira mais branda, né? De se falar algo mais grave. Na realidade, o Abraão mandou o empregado segurar o seu órgão genital, seu escroto, né? É um termo mais técnico. E por quê? Isso tem um sentido, porque se o rapaz não cumprisse a promessa, a descendência, olha só que coisa profunda, a descendência, e de onde saem as descendências? Da semente, né? E onde é que fica a semente? Nos órgãos genitais masculinos. Ele estava segurando no órgão genital do Abraão e estava jurando, falou assim, ó, você vai lá buscar e jura que você não vai buscar a moça do meio dos cananeus. Ele queria que fosse lá na terra prometida, né? Da família, da linhagem, do sangue puro lá da família dele.
Então, em outras palavras, ele está dizendo, se você não cumprir, minha descendência vai vingar a sua desobediência. Né? Então, é um eufemismo colocar a mão debaixo da coxa. Na realidade, se segurou foi no órgão genital. A curiosidade aí faz parte da nossa matéria. Usos e costumes, né? Então, Abraão, ele teve o filho com a Agar, chamado Ismael, de onde saíram os ismaelitas. E o Isaac, né? Ele teve 2 filhos, o Isaac, o Esaú e o Jacó. O Esaú e o Jacó são meninos que nasceram, se tornaram patriarcas também, depois, só que a obra do Senhor continuou, foi através de Jacó. Mas de Esaú saiu os edomitas. Segundo alguns estudiosos, os edomitas não existem mais, foi um povo que foi dizimado, né? Os edomitas. E os ismaelitas são aqueles que deram origem aos árabes, são aqueles que, de acordo com a promessa que Deus fez, né, para Ismael, de que ele seria como um jumento indomável às voltas de Israel. E até hoje ele é um jumento indomável, né? Os árabes são uma natureza assim bem bélica, né? Gosto muito da confusão, muita guerra. Então, isso aqui um resumo rápido só para vocês verem. Abraão teve Isaac e Ismael. Ismael saiu dos ismaelitas. O Isaac teve 2 filhos, foram gêmeos, né? Só que o Esaú era mais velho porque nasceu primeiro, onde deu origem aos edomitas. E o Jacó, que foi mudado seu nome para Israel, ele teve esses 12 filhos aqui, né? Na realidade, ele teve 13 filhos, né? Uma menina chamada Diná, ela não entra aqui na contagem, né? E José também sai, né, e entra os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Okay? Bom, nós já vimos o Abraão, seu pacto, Abraão e adoração. Nas narrativas sobre o patriarca, a religião de Abraão forma tema de vital importância. Vindo Abraão a um ambiente politeísta, chega a Canaã. Segundo nos é passado por Josué, o Abraão ele veio de um povo que era um povo idólatra, né? Nós temos essa informação da parte de Josué. O amigo Abraão, ele era filho de pessoas idólatras, de um povo idólatra, né? Já ouvi até falar de alguém aí que certa vez disse que era uma família que fabricava deuses, né? Bom, mas enfim. Bom, depois, analisando algumas informações do Abraão ainda aqui, segundo a nossa revista aqui, na página 26, as narrativas sobre o patriarca, a religião de Abraão forma então um tema de vital importância, vindo Abraão de um ambiente politeísta, ele chega a Canaã. Então, lá em Josué 24:2, na cultura babilônica, Nanar, o deus Lua, era conhecido como a principal divindade. E foi nessa cultura religiosa que Abraão foi criado e dela que Deus o chamou. E sua família servia a outros deuses, e é claramente afirmado em Josué 24:2. Vamos ler Josué 24:2, vamos confirmar. É importante a gente estar falando aqui, só naquilo que o professor falou. Vamos lá. Josué 24, versículo 2. Veja, Josué se preocupou em falar, não falar do, mas falar no. É diferente. 24:2 de Josué vai dizer, vamos ler a partir do versículo 1, né? Diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Né?
Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Bem lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. Então, o Abraão, ele deu, então, origem a um povo, essas, a partir de Isaac, depois de Esaú e Jacó, né, principalmente Jacó, de onde saem as tribos, é de onde vai sair o termo hebreus, porque Eber é um descendente de Abraão, e a palavra Eber significa aquele que vem da além do Jordão. Vamos ver? O que significa da além do Jordão? Então, Eber significa aqueles que vêm, olha aqui, ó, tá vendo? Aqui é o Rio Jordão, ó. Canaã, aqui é o Rio Jordão. Canaã corta aqui, vem do Monte Hermon, as águas derretem da geleira, enche o Mar da Galileia, depois seguem do Rio Jordão, quilômetros, depois forma o Mar Morto, certo? Então aqui é o Rio Jordão. E como Abraão veio de lá, da além do Rio Jordão, eles eram chamados de hebreus. Então, Heber é aquele que vem da além do Jordão, depois do Jordão. Okay? Então é daí que vem esse nome, hebreus. Bom, aí depois nasce o Isaac, né, que é outro patriarca, que ele é o filho da promessa. Isaac foi herdeiro de tudo quanto Abraão possuía. Se Abraão tinham 3 características que identificavam Abraão, quais eram? Se lembra? Era cavar poço, montar, levantar altar e armar uma tenda, não é isso? Já o Isaac, ele é um camarada aquele tipo que usufrui de tudo aquilo que o pai já fez, né? Mas o Isaac, ele tinha um ministério que era desentulhar poço. O Isaac, ele desentulhava poço, porque por ciúme, você vai ler na história que os inimigos entulhavam os poços, né, para que eles não viessem a prosperar. Mas quanto mais eles faziam isso, mais Deus fazia Isaac prosperar. Então, o Isaac não tem assim uma projeção histórica tão grande quanto Abraão, né, mas é bonita também. Ele se casa com Rebeca, né, com uma moça que o próprio Mancebo Eliezer foi buscar, como nós já dissemos, lá na parentela. Essa moça, depois da primeira oração que é registrada na Bíblia, quando o mancebo Eliezer faz a oração a Deus e pede para Deus que faça com que ele seja bem sucedido na busca da moça, ele fala: Senhor, eu não sei que moça que é essa, mas Senhor, eu te peço que a primeira moça que eu pedi água, ela oferecer para os camelos seja essa. Então a primeira oração feita é a primeira oração respondida, registrada, né, na Bíblia. E ele então vai buscar essa moça, a moça vem, né, para sua terra, e eles têm um encontro bonito, né? Eles diz que eles estão se aproximando e a Rebeca olha ao longe e vê o Isaac, e ele estava fazendo, sabe o quê? A Bíblia diz que ele estava orando no campo, olha. Ele já tinha 40 anos, 40 anos, né? Eu falei aqui, não se desespere, né? Se você está na fila aí, a tua senha vai cantar, né? E a sua bênção vai vir de longe, coisa bonita isso aí. Deus é bom. Deus é um Deus de milagre, né? E quando ele, ele chega, a moça está sem o véu no rosto, e quando ela pergunta quem é aquele rapaz, ela pergunta para o mancebo Eliezer, ele vai dizer, esse aí é o filho do meu patrão. E ela pega e coloca o véu. E a Bíblia diz que eles se aproximam, ele ama a moça e já vai para o abraço, né? Que coisa maravilhosa. Vendo aí, quando é de Deus, o negócio é rápido. O tempo passa, né? Vai dar tempo de explicar com todos os detalhes, mas a Rebeca demora 20 anos para engravidar e ele ora 20 anos para ela ficar grávida. E quando ela fica grávida de gêmeos, e as duas crianças começam então a conflitar no seu ventre, né? Nós temos aqui, se de passar para vocês aí o nascimento do Isaac, né? O Abraão também tem essa passagem maravilhosa aí que Deus, para provar o amor, ele vai sacrificar o menino, né? Então, por fé, foi sacrificado esse menino e ressuscitado, né? Só que Deus substituiu o menino por esse cordeiro que foi preso ali. Aí nasce aqui, então, como eu falei, o, o Isaac se casa, Rebeca, ela fica grávida depois de 20 anos,
Com 60 anos ele é pai, mas antes mesmo dele ser pai, essas duas crianças já estão brigando dentro do ventre, né? E ele ora a Deus, mas meu Deus, o que está acontecendo? E Deus fala, "Olha, o negócio que está acontecendo é sério, porque são duas nações que estão em conflito aí dentro do ventre da tua mulher, né? E o Senhor ainda diz, olha, o, o maior vai servir o menor. O negócio vai ser totalmente diferente aí. E, essas são duas nações que estão representadas nos teus filhos, e eles já estão brigando aí, né? Já estão as duas nações em conflito, né? Aí, irmãos, a Bíblia diz que quando a Rebeca então vai dar luz, ela dá luz e sai primeiro um menino todo peludo, vermelho, né? Tem um pelo vermelho. E quando a parteira tira a primeira criança, ela percebe que tem alguma coisa que está segurando, né? O primeiro bebê, ele não consegue sair, de tirar direito. Quando ela puxa, o que acontece? Ah, tem um outro, o segundo bebê está segurando na perninha, primeiro que nasceu todo cabeludinho. Né? E quem era esse segundo? Era o Jacó, né? E pelo fato dele estar segurando no calcanhar do irmão, ele passou a ter o nome Yaakov, que significa calcanhar. Mas calcanhar também, na língua hebraica, significa uma pessoa que gosta de passar a outra para trás. E Esaú, que foi o primeiro, que significa peludo ou vermelho, alguma coisa parecida, pelo vermelho, uma criança ruiva, alguma coisa do tipo assim. O tempo passa, né, irmãos? Lá em Gênesis 25, nós vamos ver que chega um dia, o Esaú sai para caçar, que o Esaú era um rapaz de caça, e o Jacó era um rapaz que gostava mais de ficar em casa, né? Se fosse nos dias de hoje, o Esaú seria aquele menino que gosta de andar de bicicross, fazer rapel, fazer crossfit, né? E o Jacó é aquele que gosta de ficar em casa assistindo Netflix, fazendo receitinha do MasterChef, né? Coisa do tipo. Mas aí o Esaú volta da caça, volta esfomeado, e o menino está fazendo um guisado, né, o Jacó. Isso está registrado lá em Gênesis 5, a partir do versículo 27. Crescendo os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. E aconteceu um problema também na família lá do Isaac, porque o Isaac ele gostava do Esaú, né? Porque ele se saboreava da caça que o Esaú fazia. E a Rebeca amava Jacó, porque ele ficava em casa. E o Jacó tinha feito um cozido, né? A Bíblia diz, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse, peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, né? Disse Jacó, vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveito o direito de primogenitura? Veja só como o Jacó é esperto, né? Ele viu que o irmão estava com fome e viu uma oportunidade de se dar bem. Ó, o nome é Jacó. Embora seja o nome signifique calcanhar, mas também tem um segundo significado, né? É trapaceiro. Assim, ó, então você me dá aí o direito da primogenitura, o guisado é seu. E o menino vai dizer que é uma coisa que vai marcar, né? Depois ele vai querer buscar com lágrimas de novo essa primogenitura e o Senhor não aceitou. E diz lá, a palavra de Deus nos diz que, embora que com lágrimas buscasse, ele não conseguiu mais o direito de primogenitura, porque ele vendeu por um prato de lentilha. Ele não deu valor a algo tão que tinha tanto valor, né? Tanto significado, que era a primogenitura, mas ele não deu valor, ele foi negligente com
essa autoridade que tinha, né? Um primogênito tinha direito à porção dobrada. Ele abriu mão disso por causa de um prato de lentilha, né? E ele vendeu então esse direito de primogenitura e deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de ervilhas, e ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. A partir daqui, lembra que nós falamos que daquele conflito que estava no ventre de Rebeca, que eles oraram a Deus para saber por que estava aquela barriga dela mexia tanto aqueles meninos. É normal uma criança mexer, mas imagine dois, são gêmeos, né? Brigando ainda dentro do ventre. E eles oraram ao Senhor e Deus falou assim, porque tem duas nações em conflito aí. E o Senhor disse, o maior vai servir o menor. Então olha só, como Deus já profetizou, eles estavam no ventre, já houve a profecia, porque o Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó. E aí se tornaram também dois patriarcas, né? O Isaac também era um patriarca, esse é sacrifício. E agora nós temos Esaú e temos Jacó, que também são patriarcas, né? O Jacó, o tempo passa, né? O Isaac está para morrer, já está cego. O que acontece? Você conhece bem a história. O Esaú chama, desculpe, o Isaac chama Esaú, seu filho mais velho, e diz: meu filho, vai lá caçar, mal, faz um guisado e traz para o seu pai que eu quero te abençoar. Ele vai sair para caçar. E a mãe ouve aquilo. Lembra que nós falamos que era um lar dividido, porque o pai gostava do filho mais velho, que era o Esaú, e a mãe gostava do Jacó. E a mãe ouve quando o menino sai, mais velho, para caçar, e fala: meu filho, olha, o teu pai está querendo abençoar teu irmão antes de morrer. Mas vai lá, pega 2 cabritos lá, que eu vou fazer um guisado aí de cabrito do jeito que teu pai gosta. A gente faz um disfarce aí, coloca em você, e a gente engana teu pai e rouba a primogenitura agora oficialmente. Teu pai você rouba a bênção que seu pai ia dar para teu irmão. E assim foi feito o guisado, ele colocou um pelo nas mãos, no braço, e aí ele vai e rouba a bênção do irmão. O irmão fica sabendo quando chega que foi trapaceado e diz: é por isso que o nome dele é Jacó. Eu vou matar esse desgraçado. A mãe então ouviu essa ameaça, né? Que ele ia matar o próprio irmão, e ela recomenda que o irmão saia da terra dela. Fala: olha, por acaso eu vou perder 2 filhos no mesmo dia? E mandou o menino ir para a terra da parentela dela, lá para Arã novamente, para ficar um tempo e depois ele voltaria. Só que nós sabemos muito bem que na ida de Jacó lá para a terra da parentela dela, ela nunca mais veria o seu filhinho do coração. E o Esaú que ficou, não ficou. Porque veja que eu creio que o desejo da mãe é que ele não se casasse com as moças e da região, as moças ismaelitas, as descendentes ali de Canaã, as ismaelitas principalmente, mas fosse lá na parentela também, como a própria veio de lá, né? Ele vai para lá, só que o filho mais velho fala assim: a senhora não quer que a gente case com mulher ismaelita? A senhora vai ver só o que é bom para tosse, porque vou casar. E casou logo com uma mulher ismaelita, e era um desgosto para ela. Ela ainda se achou a ferida, né, de tudo. Toda foi dela e do marido, né? Isaac e de Rebeca, porque criamos 2 filhos, um sistema de proteção, de preferência. Ela tinha preferência pelo mais novo, Jacó, e o pai tinha preferência pelo mais velho. Isso que aconteceu. Nós sabemos que o Jacó foge, vai lá para a terra da parentela dela lá. Chega lá, tem um encontro também com sua prima Raquel. Dela trabalha 7 anos para poder se casar com ela, é enganado por Labão no dia do casamento, ao invés de casar-se com Raquel,
lhe é dada a Leia, é uma moça que tinha problema nos olhos, nós não sabemos que tipo de problema é. Eu tenho uma Bíblia aqui católica, uma versão internacional, que diz que Leia, ela tinha uma moça que tinha remelas constantes nos olhos, então provavelmente ela tinha uma infecção ocular. E a vida dela todinha era tirando secreção purulenta dos olhos. Então era uma moça dos olhos purulentos, está escrito lá. Nas nossas versões diz aqui, tinha os olhos baços, né? O olho sem brilho, a irmã mais velha da Raquel. E depois de 7 anos trabalhando, o sogro, para o Labão, ele não tinha com que pagar o dote, ele falou assim, eu pago com o meu trabalho. Então, você trabalha comigo 7 anos, ele se ofereceu para trabalhar 7 anos, e no final desse tempo, então, ele se casaria com Raquel, a mulher dos sonhos dele. Só que no dia do casamento, ele deve ter bebido bastante vinho, que era a Bíblia mesmo fala que o vinho é de alegria, né? E geralmente a cerimônia do casamento e o momento que os dois se encontram na tenda é feita à noite, a noiva está toda enrolada em tecidos. Lá no Oriente, os parentes eles traziam bens, traziam dinheiro e também traziam tecidos. Os tecidos eram enrolados na noiva, ela ficava igual um casulo, né? E depois ela ia para uma tenda onde eles tinham ali o relacionamento sexual. E a festa continuava do lado de fora da tenda, né? Em um momento, o noivo saía da tenda com um tecido ou com o dedo sujo de sangue, que era para mostrar que a moça era virgem, que tinha sido rompido ali a virgindade, o ímen dela, né? Nesse momento, todo mundo batia palma, dava aqueles gritos lá, a coisa que é comum lá do Oriente. Tanto é que em Deuteronômio capítulo 22, se a memória não me trai, diz que toda moça que quando se casava, ela deveria guardar uma chamada toalha da honra, que era a toalha com a qual ela se limpava no dia das núpcias, o sangue, para que se um dia alguém levantasse falso testemunho, uma acusação, uma calúnia de que ela casara-se sem não sendo virgem, ela tinha aquela prova, né? Se a moda persistisse até hoje, hein? Vai ser complicada essa toalhinha da honra. Então, voltando à história. Então, nós sabemos que ele, no dia da núpcia, ele foi enganado. Ao invés de receber a filha mais nova, o Labão lhe deu a filha mais velha, justamente essa moça dos olhos puros. E a gente abre um parênteses aqui, a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Então você veja, ele enganou o pai para roubar a bênção, foi enganado pelo sogro. Ele roubou a primogenitura do irmão, Esaú, ele levou a primogênita. E o que aconteceu? No outro dia ele acorda desesperado, fala, meu sogro, você me enganou, isso não se faz. O sogro fala, que negócio é esse, rapaz? Aqui o costume é outro, cara, eu não posso te dar a minha filha mais nova antes da mais velha. Eu vou dar a mais nova e a mais velha vai ficar encalhada. Faz o seguinte, você cumpre aí uma semana as suas obrigações maritais com a Leia, e depois de uma semana eu te dou Raquel. E você fica mais 7 anos trabalhando de graça. E assim foi, né? E além das duas que ele se casou, foi dado para ele também a Zilpa e a Bila, que eram moças que acompanhavam Leia e a Raquel. E sabemos que a Raquel era estéril e a Leia era boa parideira, né? E a Leia teve 7 filhos e Raquel não teve nenhum. Bila também teve filho, Zilpa também teve filho. Só depois que a Raquel foi ter filho. O primeiro filho dela foi José, depois se tornou outro patriarca, né? E depois o Benjamim. Se chamava Benoni, filho da minha dor, e o nome foi mudado para Benjamim, filho da minha direita. Tá? Então, o Jacó, ele partiu depois que a sua família já estava completa, né? Queria sair de lá, o sogro nunca que deixava, mas um dia Jacó partiu
quando Labão estava longe em missão da tosquia das ovelhas. 3 dias depois, Labão soube e saiu em perseguição. Após 7 dias, o alcançou na região montanhosa de Gileade. Labão e Jacó firmaram um pacto e cada um foi ao seu lugar. Seguindo Jacó seu caminho em direção de Canaã, antecipava o terrível encontro com Esaú. Ele propôs no coração dele o desejo de encontrar com o irmão, queria cruzar as terras do irmão dele. Ele achava que o irmão fosse matá-lo, Esaú, porque ele não sabia se aquele sentimento havia sido curado depois de pelo menos 14 anos, né? Um pouco mais, quem sabe. Mas graças a Deus que o Esaú recebeu bem, né? Ele foi abençoado pelo irmão, tudo acabou bem. E no meio do caminho, antes de encontrar com o irmão, ele tem um encontro com o Senhor no Val de Jaboque. Ele tem uma luta com o anjo, com o próprio Deus, e ali o seu nome é trocado de Jacó para Israel, que é aquele que luta contra Deus e prevalece. Ele tomou um golpe na coxa, ele ficou manco pelo resto da vida, e a Bíblia vai dizer que por causa disso, no sinal, Deus não conta essa parte da coxa até hoje, né? O animal. Bom, o tempo não nos permite falar mais dele, né? Mas o problema que aconteceu na casa de Jacó, o mesmo tipo de problema, ele vai trazer esse mesmo problema para o seu lar. Falamos que na sua casa, a sua mãe tinha como preferência ele, né, que era o mais novo, o Jacó, e o pai gostava mais do Esaú porque era caçador. Nós vamos ver que Jacó comete o mesmo erro. No meio dos seus 12, 13 filhos, né, por causa da menina também, a filha, né, faz parte das tribos, mas era filha. Ele vai ter também um filho predileto. Esse filho predileto de Jacó, dentre os 12, né, até então era 12, né, o seu filho predileto era o José. E o que ele faz, irmãos? O que ele faz? A Bíblia vai dizer que José e Jacó, ele faz uma roupa diferenciada. Lembra? Ele faz uma roupa diferenciada para José. Ele faz uma roupa diferenciada, até nós botamos aqui, por exemplo, aquele lutando, né, com o anjo, Paulo de Jaboque. São os 12 filhos dele, né? Só para curiosidade. Abraão casou com Sara, Sara teve Isaac, aí Isaac casou com Rebeca, Rebeca teve Esaú e Jacó, Jacó se casou com Lia, com Raquel, com Bila e Zilpa. Então, com Lia, ele teve Rubem, Levi, Issacar, Diná, Simeão, Simeão, Judá e Zebulon. E com Raquel ele teve José e Benjamim. Com Bila teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, também é uma concubina, né? Era Gade e teve Gade e Azé. Só que depois que nós vamos falar agora sobre José, o último desses personagens, né, da lição de hoje, que é o último patriarca aqui destacado, vamos ver que o Jacó faz uma roupa especial para ele. Olha aí, faz uma roupa especial para o José. Isso acendeu inveja nos irmãos, né? Trouxe inveja. Por quê? Porque era uma roupa que diferenciava, né? Mostrava que ele gostava mais de José do que dos outros. E além disso, irmãos, além disso, o José, quando os irmãos saíam para pastorear, o José entregava para o pai os maus feitos, né? Os irmãos faziam. Campo. Isso aqui é triste, né? Bom, então José foi vendido, né? Já tinha os 12 filhos.
José foi vendido pelos irmãos por causa da inveja, aquela coisa toda. Ele é comprado ali pelos ismaelitas, é vendido para os egípcios, ele vai para o Egito, lá permanece por uns 13, 14 anos por aí, né? Ele tem mais ou menos uns 30 anos. Tem episódio lá do faraó que teve o sonho que tirou a paz dele, quem conseguia decifrar o sonho. E o José foi colocado na prisão indevidamente por causa de uma astúcia lá da mulher de Potifar, que queria se deitar com ele, mas ele foi fiel até o fim, venceu, né? Suportação, coisa que muitos suportam, né? Suportou, foi vencedor e Deus é que mesmo ele passando o que passou, sua fidelidade a Deus, Deus não livrou ele da prisão. Só que Deus fez prosperar na prisão. Isso que deve ser dito, né? Vale a pena ser fiel. E José, então, vai ser vendido. Os seus irmãos, quando ele está lá em Siquém, né? E dali, na prisão, José confessou e conseguiu decifrar os sonhos do faraó. Primeiramente, engrandece ao Senhor, né? Diz que o Deus que ele serve ele pode essa interpretação. O faraó ficou satisfeito não só com o sonho sendo decifrado, mas com o projeto que José apresentou para poderem atravessar aqueles 14 anos, 7 de Arthur, os outros 7 carência que sobreviriam sobre o Egito. E após a morte, aquele episódio que os irmãos vão para lá, depois vão buscar comida e faz aquela encenação, né, de colocar o recipiente dentro do saco do irmão mais novo, saco de cereais lá, e prende um irmão, manda falar com o pai, aí depois no final vem o pai com todos os filhos, né, por ordem dele, que se faz conhecer primeiro, e Jacó vai morar no Egito, juntamente com toda a família, na terra de Gósen. E o faraó da época, ele aceita que eles vão morar lá, porque para os egípcios, criar gado e ovelhas era algo não muito aceitável, era uma desonra. E a família de José o que sabia fazer era criar gado e ovelha, né? E assim eles ficaram numa região lá específica, chamada Gósen. E ali permaneceram por 430 anos. Mas não foram 430 anos que eles ficaram presos, amassando barro. Eles ficaram amassando barro a partir do momento que sobe uma dinastia. Jacó chega lá no Egito aproximadamente a 12ª, 13ª, 14ª dinastia. Foram 30 dinastias, algo parecido. Chega exatamente no meio ali, né? 14ª, 13ª, 15ª dinastia. E a partir de um certo momento muda-se a dinastia, depois de 200 anos, e aquele faraó que passa a assumir não conhecia mais José. É um outro povo. E aí, a partir desses 215 anos aproximadamente, eles passaram a ser escravos mesmo, como escravos oprimidos. E após a morte de Jacó, lá no Egito, né, José assegurou uma vez mais a seus irmãos que não se vingaria. Deus havia determinado os eventos da história com vistas ao bem de todos. Na qualidade de principal administrador do Egito, José não somente dirigiu o Egito, como também foi instrumento de salvação dos seus próprios familiares. Então, o José, ele foi um salvador, né? José foi um salvador dos seus próprios familiares. Ele é um tipo de Cristo, né? Estuda tipologia, a gente aprende que José, ele é um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele era odiado pelos seus irmãos. Ele foi vendido, né? E ele trouxe salvação
do seu povo. Então, o José, ele é um tipo de Cristo. E alguns anos após a morte de José, levantou-se no Egito outro faraó, vendo aí? Que não conhecera José, o qual foi induzido pelo seu orgulho ambicioso a levar os israelitas à escravidão. O povo clamou ao Senhor, ele ouviu-os, enviando Moisés para ser o seu líder legislador e o principal elo entre Deus e a aliança com o seu povo. Vocês estão vendo aí que o Senhor sempre dá um escape, né? O Senhor sempre dá um escape. E aqui então nós vamos terminando a essa primeira aula da disciplina, fala exatamente sobre os patriarcas e o nascimento de Israel. Então, a partir das 12 tribos de Israel, nós podemos dizer que aí surge, então, a nação de Israel. É bem verdade que a partir de Isaac, nós já temos ali a promessa que Deus fizera a Abraão sendo cumprida. E o Abraão, os descendentes de Jacó foram 12 filhos, né? E não podemos nos esquecer que através do seu filho Ismael, aquele filho que ele teve com a escrava, o Ismael também teve 12 filhos, que foram 12 nações. Bom, então, promessa do Senhor se cumprindo. Ok? Então, até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula da nossa disciplina, os patriarcas e nascimento da nação de Israel.